Shalom, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos começando mais um momento de pastoreio. Que privilégio podermos ouvir a voz do Senhor na sua palavra, cantarmos louvores ao seu nome, buscarmos ao nosso Deus em oração. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado por esse momento de pastoreio. Queremos te agradecer por Jesus Cristo, o supremo pastor, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos guia nas veredas da justiça. Ó Senhor, exaltado seja o teu nome. Tu és santo, digno de toda a honra e de toda a glória. Rogamos que o Senhor venha conduzir esse momento, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que os nossos lábios estejam abertos para te exaltar, que a nossa alma seja alimentada pela tua verdade. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga. Faz em nós a tua vontade. O Senhor conhece o coração de cada um de nós e nós cremos que tu tens planos bons para o teu povo. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. A palavra do Senhor nos convida a engrandecermos a Ele. E vamos fazer isso cantando. Onde você estiver, se você puder, louve ao Senhor juntamente conosco. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever.
Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus amados irmãos, nós estamos meditando no segundo livro de Samuel e hoje chegamos no capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo 22. Esse texto ele é uma repetição quase idêntica do Salmo 18. Ele foi escrito por Davi e nós temos nessa passagem um poema cheio de vida, espontâneo,
no qual o rei Davi exulta ao Senhor pelas suas obras, pelos seus feitos. Como o próprio título apresenta, 1 Samuel capítulo 22 é um cântico de Davi em ações de graças. O rei, ele louva a Deus porque o Senhor o livrou dos seus inimigos, dos seus adversários. Deus, ele é descrito nesse texto como o libertador de Davi. E quando você observa essa passagem, ela pode ser dividida em algumas partes. Primeiro, Davi apresenta o seu louvor ao Senhor, descrevendo como Deus o livrou de seus inimigos. Depois, Davi descreve por que Deus o livrou de seus inimigos. E, por fim, o rei declara a extensão do livramento do Senhor efetuado por Deus diante dos seus inimigos. Davi, então, conclui esse texto expressando a sua decisão de louvar ao Senhor mesmo entre os gentios. Ou seja, essa é uma passagem de louvor a Deus. E de imediato nós temos uma lição muito importante. O Senhor, ele tem nos abençoado. E o nosso coração precisa transbordar gratidão por aquilo que Deus tem feito. Ou seja, gratidão não é só uma atitude íntima, é uma expressão, algo que deve ser exteriorizado. Meu amado, minha amada, Deus tem abençoado a sua vida. Mesmo em meio às lutas, essa passagem nos mostra Davi descrevendo o livramento do Senhor diante dos inimigos. Ou seja, há batalhas, há lutas, mas Deus tem nos abençoado e Ele nos convida a agradecê-lo, a louvá-lo. Meu amado, minha amada, que o nosso coração jamais seja murmurador, mas que nós possamos, de fato, agradecer a Deus pelos seus livramentos, pelas suas obras. Então, 2 Samuel, capítulo 22, é essa mistura de louvor e testemunho, no qual Davi, com um coração grato e impressionado, ele faz um retrospecto das maravilhosas misericórdias de Deus dispensadas sobre a sua vida. É um texto razoavelmente longo, mas muito, muito lindo. Eu quero lê-lo e trazer rápidos destaques para a nossa edificação. 2 Samuel, capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Até o verso 4. Observe que o cântico começa com uma resposta de Davi a Deus cheia de gratidão.
O rei, então, ele reconhece que foi Deus quem o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, que por várias vezes tentou matar Davi. Meu amado, minha amada, é maravilhoso nós sabermos que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Muitas vezes a nossa vida está cercada de perigos, mas de onde vem a nossa proteção? A nossa proteção vem do Senhor. E aqui nós temos Davi expressando a sua gratidão no versículo de número 1. Depois ele manifesta a sua fé, versículo 2 até o versículo de número 3. E por fim, no verso de número 4, ele manifesta a sua esperança. É interessante que Davi ele usa algumas metáforas para descrever Deus. Deus é a sua rocha, a sua cidadela. Ele é libertador, refúgio, escudo, força e baluarte. Todas essas metáforas, elas apontavam para o pleno livramento de Deus diante do ataque de seus inimigos. Onde está a sua segurança nesse mundo tão perigoso? Está no Senhor. E diante dessa realidade, Davi toma uma resolução cheio de esperança. E a resolução é: eu vou buscar a Deus. Verso 4. Eu irei invocar o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Meu querido, você pode buscar a Deus. Está vivendo dias perigosos? O medo tem assaltado o seu coração? A ansiedade, sem pedir licença, assaltou a sua alma? De onde vem a sua segurança? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Eterno, que controla a história e mais, Ele cuida dos seus filhos. O texto prossegue, então, versículo 5 ao verso 7, Davi diz: porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi aqui, ele passa a descrever os perigos que o encurralaram, as armadilhas dos inimigos que o cercaram. Ele mostra que armas perigosas foram usadas contra ele. E ele se utiliza de algumas imagens: ondas de morte, torrentes de impiedade, cadeias infernais, tramas de morte, ou seja, tudo isso foram estratagemas usadas contra ele pelos seus inimigos. Mas o que é que Davi faz? Ele ora. Naquele ambiente apertado, Davi não busca livramento em estratégias humanas. Ele grita por socorro ao Senhor. E Deus, do seu templo, prontamente o ouviu. Louvado seja o Senhor. Charles Spurgeon diz que a oração é o caminho de saída da cova do desespero. A oração é o caminho de saída da cova do desespero.
Às vezes a gente pode enfrentar situações nas quais a gente chega à conclusão que não há saída. Eu não consigo resolver esse problema. Não há solução para esse caso. A oração é o caminho de saída da cova do desespero. Não se desespere, mas creia. Tenha esperança. Deus tem uma saída para você. Deus tem vitória para você. Deus tem livramento para você. E é exatamente isso que Davi descreve do verso 8 ao 20. O poderoso livramento pelo poder sobrenatural do Senhor. Diz assim o texto: Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, queridos, que Davi descreve o grande poder de Deus. Quando Deus se manifesta, a terra treme. Os fundamentos dos montes estremecem. Davi diz que na sua ira contra os inimigos, de suas narinas sai fumaça e de sua boca fogo consumidor. Ou seja, nenhum poder é capaz de resistir Deus quando ele se levanta para defender seu povo. Nenhuma força pode resistir o Senhor quando ele se levanta para defender o seu povo. Charles Spurgeon diz que não há nada que deixe o Senhor tão irado quanto o dano causado aos seus filhos. Davi, então, ele continua descrevendo essa ação de Deus em seu favor. Davi diz, versos 10 e 11, ele baixa os céus e desce. Debaixo de seus pés a densa escuridão. Isso é interessante, porque a escuridão não impede Deus de agir. Por exemplo, se nós estivermos em um ambiente escuro, nós nos tornamos altamente limitados em termos de ação, mas Deus não. Deus é a própria luz. Ele age independentemente do contexto e ele rapidamente livra Davi. Meu querido, Deus é o seu refúgio. Deus é aquele que lhe protege. Verso 12 e 13 nos mostra esse método de Deus utilizado para abençoar Davi. Deus faz das trevas o seu manto para ocultar-se. Deus faz da escuridão das águas e das espessas nuvens do céu o seu pavilhão.
Quando nós chegamos do verso 14 ao verso 20, Davi descreve quem pode resistir àquele que troveja nos céus, quem pode prevalecer contra o Altíssimo, quem pode ir contra Deus. Davi se sentia como um náufrago. Ele reconhecia que os seus inimigos eram mais fortes do que ele, mas o Senhor saiu em sua defesa e foi o seu amparo. O rei estava em um beco sem saída, mas Deus o levou para um lugar espaçoso. Meu irmão, minha irmã, sempre há uma saída para o povo de Deus. Há uma porta de escape, há um livramento. Talvez você esteja vivendo uma situação que você diz, não há solução, não há saída, mas em Deus há saída. Davi diz no verso 20, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. E porque Deus se agradou de Davi. Versículo 21 até o versículo 28, diz assim, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abate. Abate quem? Abates os altivos. Davi, primeiro, ele mostra que ele andava em integridade diante de Deus. Ou seja, o seu coração era todo do Senhor. O rei aqui não está arrogando para si impecabilidade, não. Mas o que ele está dizendo é que ele vivia de forma justa, que toda a sua vida era de Deus, que ele se apartou de caminhos pecaminosos. E essa integridade de Davi se manifestava não apenas na sua relação com Deus, mas na sua relação com os homens. Davi diz que Deus se mostra puro com os puros, mas é inflexível com o perverso. Que Deus salva os humildes, mas abate os de olhos altivos. Ou seja, Deus tem um amor todo especial pelo seu povo. Se você é um cristão, uma cristã, se a sua vida está totalmente entregue a Deus, de modo que você diz, Deus, faz em mim a tua vontade, eu quero te amar, eu vou seguir os teus caminhos, os teus preceitos, tenha certeza, pela graça, Deus é por você. Deus não é contra você. Perceba, queridos, às vezes pessoas podem enfrentar adversidades e dizerem, Deus me abandonou. Deus não abandona o seu povo. Deus usa as dores para moldar os seus filhos, para transformá-los, para revelar o seu grande poder e misericórdia. Assim foi com Davi, assim é comigo, assim é com você. Davi está dizendo que Deus cuida de maneira especial dos seus filhos. Do verso 29 ao versículo 46,
Davi retrata esta grande libertação que Deus efetuou na sua vida. Diz assim o texto: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Queridos, me lembro quando o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós temos aqui o texto descrevendo a ação libertadora de Deus na vida de Davi. Deus nos liberta quando ele lança luz nas nossas trevas. É isso que o versículo 29 diz. Há momentos escuros na vida, irmãos. Nessas horas parece que o inimigo vai vencer, mas Deus lança luz em nossas trevas, porque o Senhor é a própria luz. Deus é aquele que nos dá destreza para a batalha. Verso 30. Com Deus, Davi desbarata exércitos, salta muralhas. Meu querido, você e Deus são maioria. Os inimigos podem ser muitos contra você. As adversidades podem ser variadas, mas se Deus luta as nossas lutas, e quando Deus luta as nossas guerras, nós somos imbatíveis, porque a vitória vem dele. Deus nos liberta quando ele é o nosso escudo. Versículo 31, o caminho do Senhor é perfeito e sua palavra é provada. Se Deus é o seu escudo, nenhuma seta do inimigo vai lhe atingir. Deus nos liberta porque ele é único. Versículo 32, só Deus é rochedo, só Deus traz um socorro e um amparo eficaz, só de Deus vem a vitória. Os ídolos são vãos, mas Deus não. Ele é verdadeiro.
Deus nos liberta ao nos dar uma capacitação especial. Verso 33 a 35, é Deus quem nos reveste de forças, aperfeiçoa os nossos caminhos, faz os nossos pés velozes como de uma corça, nos firma em lugares altos, adestra as nossas mãos para o combate. Verso 36 e 37, Deus nos liberta, nos dando a sua salvação graciosa. Davi recebe da parte do Senhor o escudo da salvação. O próprio Deus alargou o caminho do rei para que seus pés não vacilassem. Deus moldou o caráter de Davi. Irmãos, Deus é a nossa salvação. Ele enviou Jesus para lhe salvar completamente. Em Jesus, você é livre do domínio do pecado. Em Jesus, você é livre da culpa e da condenação do pecado. Em Jesus, nós somos livres dos nossos inimigos. Verso 38 ao 43. Deus nos liberta quando nos faz triunfar sobre os nossos inimigos. Davi tinha muitos adversários. Vários queriam de fato destruí-lo. Mas Davi agora descreve a sua vitória retumbante. Ele persegue os seus inimigos e os alcança. Os seus inimigos caem aos seus pés. Por quê? Porque foi Deus quem o fortaleceu. Sem Deus, a gente cai. A gente esmorece, nós somos derrotados, mas com Deus nós temos vitória. O texto continua dizendo que Deus nos liberta quando Ele mesmo nos exalta sobre as nações. Davi, ele é exaltado. O texto chega a descrever de uma maneira maravilhosa que Deus livrou Davi da contenda e o fez cabeça das nações. Esse texto, irmãos, ele aponta para o Messias, para o filho de Davi, para Jesus Cristo. Ele é uma descrição do reino messiânico que alcançará todas as nações. O Salmo 2, que é um salmo messiânico, diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: fazei discípulos de todas as nações. Apocalipse fala que diante do trono de Deus haverá pessoas de todas as tribos, línguas, raça, nação. Ou seja, o reino de Jesus Cristo vai atingir representantes de todos os povos. Por quê? Porque Cristo venceu os nossos inimigos. Ele venceu o mundo, a carne, o diabo. Ele subjugou o pecado. E Jesus governará para sempre sobre o seu povo. E o povo de Deus vai reinar eternamente com ele. O Salmo termina com uma doxologia, ou seja, com uma palavra, uma expressão de glorificação ao Deus vivo. Observe aí na sua Bíblia, verso 47 ao 51. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor,
e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Louvado seja o Senhor. Davi, ele termina este poema exaltando o Deus da sua salvação, o Deus da sua libertação. Ele glorifica a Deus entre os povos e ele exalta ao Senhor por sua benignidade com ele e com sua descendência para sempre. Por que para sempre? Esse texto aqui, como nós já falamos, ele tem um cumprimento em Cristo, no Messias, no descendente de Davi. Deus usa de benignidade, verso 51, para com o seu ungido. E quem foi o ungido de Deus? Cristo. O nome Cristo significa ungido. Com Davi e sua posteridade. Jesus é descendente de Davi. Ele veio da genealogia de Davi. Deus usa de benignidade com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Ou seja, é um texto que tinha uma aplicação imediata em Davi, mas que tem uma aplicação em Cristo. Cristo é aquele que reina pelos séculos dos séculos. Cristo governa eternamente. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então essas promessas do reino aqui, que aparecem em Davi, elas se cumprem plenamente em Cristo. Eu quero concluir dizendo para você não ter medo, ou não deixar o medo lhe dominar diante das tempestades da vida. Deus é por você. Deus em Cristo, Ele já lutou as suas batalhas. Ele veio a essa terra, Ele foi tentado, Ele vivenciou situações de fome, de sede, Ele foi humilhado, Ele foi julgado injustamente, Ele foi espancado e morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e lhe concede vitória. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores e que nada pode nos separar do amor de Deus. Meus queridos, muitas vezes as tribulações se avolumam e nós constatamos o óbvio, não temos forças para lutar contra elas, não temos, mas Deus tem. A sua vida é guardada por Deus. Eu convido você a continuar com a sua história totalmente entregue a Cristo. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você crê e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ou seja, se a sua vida de fato pertence a Deus, tenha certeza, a desgraça não tem a última palavra na sua vida. O infortúnio não tem a última palavra na sua história. Os inimigos não irão prevalecer contra você, porque do Senhor vem o livramento, do Senhor vem a vitória sobre o seu povo. Ele é rochedo, Ele é cidadela, Ele é a rocha, o libertador, o seu escudo, o seu refúgio, o seu baluarte. E você pode confiar no Senhor. Ele não vai lhe abandonar nos desertos da vida. Ele vai continuar lhe conduzindo em vitória, consolando o seu coração e no devido tempo vai lhe levar a salvo para o seu reino celestial. Porque se Deus não poupou o seu próprio Filho,
antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele vai continuar cuidando de mim e de você para sempre. E ele é poderoso para fazer isso. Creia. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Esse texto tão lindo em que Davi agradece a Deus pelos livramentos. Queremos, Senhor, de todo o nosso coração te louvar pelas grandes obras que o Senhor também tem feito na nossa vida. Queremos te agradecer porque o Senhor nos livra do mal. Obrigado, Senhor. Nós queremos orar por cada um, pedir que o Senhor abençoe cada coração. Se houver pessoas temerosas, ansiosas, amedrontadas, ó Deus, traz paz a esses corações. O Senhor é o homem valente, é o Senhor dos exércitos. O Senhor é aquele que luta as nossas batalhas. A batalha é do Senhor, a vitória é do Senhor. Continua nos dando essa consciência, Senhor, que Tu és aquele que luta por nós, Tu és aquele que triunfa por nós e que os nossos olhos estejam em Ti. Porque quanto mais os nossos olhos estão em Ti, mais a gente percebe que por maiores que sejam os nossos problemas, eles são muito pequenos, eles são insignificantes diante do poder do Senhor. Tu és grande, Tu operas maravilhas, continua a nos abençoar, que nós possamos viver para a Tua glória, que nós possamos Te amar, depender do Senhor, confiar no Senhor e que, como Davi, diante das situações difíceis, a nossa resposta não seja o desespero, mas seja a oração, que a gente Te busque, que a gente Te invoque com fé, certos de que o Senhor é poderoso e gracioso para nos responder. Abençoe a cada um, Senhor. Cura os enfermos, salva os perdidos, levanta o caído, supre as necessidades do necessitado, traz paz ao atribulado. Ó Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um. Abençoe essa vida, abençoe a sua família com milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro, de todo o coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo o coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o
do teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Bem, queridos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que privilégio podermos estar aqui. Que bênção refletirmos em um texto tão especial, tão maravilhoso, e que a palavra do Senhor continue sendo aplicada ao nosso coração. Não murmuremos, não reclamemos, mas sejamos gratos a Deus em todo o tempo e confiemos. Ele é quem nos livra de todos os nossos inimigos. Que Deus lhe abençoe muito em Cristo Jesus, o vencedor. Que Deus continue lhe conduzindo em graça, misericórdia e paz. Amém e amém.